O sertanejo é acima de tudo um forte? Eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e seguimos aqui com o nosso Diários de Leitura de Vidas Secas de Graciliano Ramos. Bora lá! Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, sim, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira, e esse é o nosso canal no YouTube, onde a gente amplia as discussões literárias sobre as mais diferentes obras e as nossas mais diferentes leituras, e aqui estamos finalizando e fechando a análise capítulo por capítulo do nosso grande clássico da literatura brasileira, né, Vidas Secas de Graciliano Ramos, uma obra que vocês podem ver aqui na nossa playlist Diários de Leitura, justamente esta playlist onde a gente escolhe um grande livro da nossa literatura para analisar capítulo por capítulo, ou seja, você tem aqui um material para fazer também a sua discussão e a sua abordagem de Vidas Secas e assim colaborar também com a sua leitura de Vidas Secas, onde você pode concordar, você pode discordar das nossas avaliações e análises, mas onde você pode ter aqui uma percepção bastante completa desta grande obra da nossa narrativa nacional. E vamos fechar, a gente tem vindo fazendo as leituras capítulo por capítulo, né, deste material aqui do Vidas Secas. A gente tem analisado, lembrando que são capítulos que muitas vezes podem ter uma relação com, inclusive, com o conto, né? Muitos desses capítulos podem ser lidos de maneira individuais, mas o nosso diário de leitura, eu atrasei um pouquinho aqui com os vídeos, enfim, mas nós vamos fechar este ciclo, e aí eu vou fechar de uma maneira diferente. Até aqui todos os capítulos foram lidos separadamente. Estes dois últimos capítulos discutiremos eles junto, até porque há uma certa sequencialidade neles, e eles nos permitem aí, se a gente encerra a nossa leitura também aí do Vidas Secas do Graciliano Ramos, e estou falando do penúltimo capítulo, que é O Mundo Coberto de Penas, que na real ele vai reintroduzir esta ideia do ciclo da desgraça e do ciclo da miséria, porque as arribações voltam a sobrevoar o sertão, e aí a experiência, o conhecimento sertanejo de Fabiano começa a depreender que aquilo ali é o retorno do ciclo da miséria, né? Lembrando, eles chegam lá no começo do romance, quase mortos, é onde eles acabam matando o papagaio, onde eles acabam encontrando a fazenda no qual Fabiano e a família passam a trabalhar, e ficam por algum tempo aqui, nessa fazenda, mesmo com todo o sentimento de justiça que o Fabiano vai existindo nele, mesmo com as dificuldades que a família vai encontrando, a vida miserável, a exploração que o dono da fazenda vai realizando com todos eles, a falta de condições de comprar coisas para a sua casa, tudo isso eles vão enfrentando, mas com a chegada dessas arribações e as penas que vão cobrindo este mundo, ela vai simbolizando para a família que o ciclo começa a se agravar novamente, esta miséria e o risco da existência aumenta ainda mais, porque vai trazendo o sinal de seca no sertão, tal qual como o cenário que prenunciou lá a saída deles, quando eles viajam e encontram essa fazenda. Então, os dois últimos capítulos é um pouco isso, é a permanência desse ciclo da miséria, né? E a permanência nesse ciclo que Fabiano e a família precisam sempre se reinventar, no sentido de se reconstruir num novo espaço, né? A eterna diáspora, e vamos falar de diáspora dentro do nosso próprio país, né? Mas somos um país continental e, de certa forma, Graciliano Ramos vai trazer um pouco da diáspora interna do nosso sertanejo, porque tem este penúltimo capítulo, e o último capítulo, não à toa, ele é nomeado como Fuga, é quando a seca passa de novo a se agravar na fazenda, onde eles precisam deixar tudo para trás, as suas dívidas para com o fazendeiro, né? Os seus materiais, os poucos recursos que eles tinham e que eles conseguiram manter já estavam se esvaindo novamente, o risco da morte e da fome pela seca novamente batendo a porta do Fabiano e da família, e aí eles decidem mais uma vez pegar a estrada, e pegando a estrada procurar por uma terra prometida, procurar por um outro lugar onde recomeçar. Então,
o livro, nesse potencial crítico, vai trazendo essa permanência, esse ciclo da miséria, porque o Fabiano e toda essa família vai sofrendo e novamente eles precisam então fugir. O sertão continuaria a mandar a gente para lá, o sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos como Fabiano, sim, a Vitória e os dois meninos, e dando um pouco dessa formação e dessa natureza do sertão brasileiro, mas muito impactante essa noção desse ciclo. Se estamos falando de uma narrativa composta por capítulos que se assemelham a contos que parecem funcionar sozinho, como especialmente o da baleia e um ou outro capítulo aqui poderia bem funcionar sozinho, a ideia é que a gente vê a amarração toda terminando com esta lógica da circularidade da miséria e da desgraça ao qual o sertanejo está padecendo. Mas não é só a questão do ambiente inóspito, né? Isso é importante a gente pensar na nossa avaliação, na nossa leitura, porque Vidas Secas, ainda que trate da seca, ainda que trate também dessa questão climática e do sertão, e seja um tanto quanto específico a isso, mas acima de tudo a gente vai encontrar uma obra que coloca em discussão elementos para além da seca, elementos para além desta diáspora do calor e da miséria pela falta de recursos, porque muito presente na estrutura familiar do Fabiano e das relações que ele precisa construir é justamente o fato de que ele é a presa mais fácil de um sistema que não permite que ele viva de outra forma, de um sistema que o coloca sempre dentro desse ciclo da miséria, desse ciclo de resistência ao qual ele precisa sempre recomeçar. Uma diáspora constante em sair de um lugar e ir para outro, né? Viver por algum tempo e depois perder tudo e retomar e começar. E isso trata um pouco da nossa fibra, mas não uma fibra que a gente tenha que pensar como heróica ou como coisa ainda que o Fabiano tenha muito de heróico dentro das suas posturas. A gente tem que pensar uma fibra para não desistir tamanha adversidade que não só a natureza nos coloca, mas o próprio mundo que os homens e os ricos construíram e ordenam de tal forma que para um sertanejo como o Fabiano seja impossível fugir ou sair dessa circularidade da miséria. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessas nossas análises, dessa nossa leitura do Vidas Secas do Graciliano Ramos, uma obra muitas vezes demandada e de leitura importante aí para o ensino médio, mas uma obra, para além de qualquer estudo, de qualquer coisa, uma obra que temos que ler para entender um pouco mais dessa nossa Constituição enquanto brasileiro e também essa nossa Constituição enquanto resistentes desta miséria e das tantas diásporas que enfrentamos no nosso dia a dia. Afinal, o sertão é o mundo e o sertão está por todo o Brasil. O sertão não é diferente, a gente está no sul, a gente está em outros lugares, tem um pouco essa aridez do sertão em cada um de nós e essa necessidade de luta, tal qual o Fabiano também em cada um de nós. Sou Douglas Heraldo, aqui do blog Listas Literárias, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. Espero que vocês tenham gostado dos nossos vídeos aqui, espero que tenham gostado desse diário de leitura, especialmente discutindo Vidas Secas do Graciliano Ramos. Então se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e o seu joinha e até a próxima!